Nesse vídeo, eu vou te explicar como você pode entender as fragilidades da personalidade da criança através do mapa astral infantil. Vamos entender que o mapa astral é o DNA celeste. E nesse mapa está contido todas as potencialidades dessa personalidade e todos os desafios, todas as potenciais de dores que essa criança tem. Vamos pensar comigo. Por exemplo, você está jogando um futebol. E aí você tá chutando a bola e cai de bumbum. Existe uma dor. E de repente você tá andando, jogando a bola e cai, bate o joelho ou o cotovelo. A dor é muito mais aguda, muito maior. Porque é uma parte mais sensível do corpo, que quando tem um atrito, gera mais dor. Isso também acontece com a alma. Na nossa alma, determinadas frustrações vão doer mais ou menos. Mas, assim como a parte do corpo tem singularidades para cada indivíduo, a alma também. Então, pensa comigo, por exemplo, né? Vamos imaginar uma criança, um adolescente que está numa sala de aula, faz uma pergunta e os colegas dão risada. Essa criança pode ter, digamos assim, uma personalidade mais extrovertida, tirar de tempo, ou até mesmo gostar, entender que tem uma veia cômica, ou uma criança que pode se sentir mais retraída, ficar mais inibida, ter mais receio de colocar mais suas dúvidas e perguntas, porque pode gerar, enfim, essa situação que é conflituosa para ela. Então, assim é a alma da criança, tá? A gente vai entender, através de 4 pontos, quais são os lugares que, quando bate, que quando é tocado, geram dores por ser mais sensíveis. Esses 4 pontos são a casa 12, os planetas pessoais retrógrados, Quiron e os nodos lunares. A casa 12 representa, dentro do mapa, cada casa tem um significado, tem uma área da vida, e a casa 12 ela simboliza, entre outras coisas, o inconsciente. Então, aqueles potenciais da casa 12 são potenciais de mais difícil acesso, que é mais difícil de ter consciência sobre ele. Sabe aquela característica que você não enxerga em você e que todo mundo fala, poxa, como você é corajosa, poxa, como você é brava, poxa, como você tem um bom discurso, enfim, ficam apontando situações em você que você não consegue perceber em você, mas que todo mundo percebe. Essa tende a ser uma característica de casa 12. Aquela característica que você mesmo tem mais dificuldade de ter consciência. Então, quando você tem mais dificuldade de ter consciência, você tem menos controle sobre essa característica e tem mais dificuldade de conseguir se apropriar dela, né? E fazer assim, não, de fato eu sou corajosa, de fato eu tenho uma boa capacidade de argumentação, porque ela está num lugar mais difícil acesso, né? Da sua consciência, por assim dizer. Então, é preciso ter mais energia para essa criança ter consciência que ela tem aquele potencial. Normalmente, na infância, sobretudo, os planetas que estão na casa 12 vão simbolizar características que a criança acha que não tem, que ela não identifica nela. Então, pode gerar também muita inibição, certo? Então, por exemplo, Mercúrio na casa 12, a criança pode ter uma boa eloquência, ser assertiva, mas ela não identifica nisso, então ela pode tender a ficar mais inibida para colocar a própria opinião, tenta ficar mais inibida para fazer algum comentário, por exemplo. Isso acontece semelhante também com os planetas pessoais retrógrados. E aqui, em termos de pontos sensíveis, vamos falar de Vênus, Mercúrio e Marte. Então, por exemplo, uma criança que tem um Mercúrio retrógrado, o que é comum acontecer, porque Mercúrio ele retrograda 4 vezes ao ano, então é uma criança que tende a ser mais reflexiva, e nisso ela pode ter também mais inibição mais insegurança de colocar o que está pensando. E quando essa criança ela não é estimulada a confiar na própria opinião, por exemplo, nessa situação que eu dei, né, no início do vídeo, de assim, riem dela quando ela faz uma pergunta, ou não levam muito a sério as opiniões dela, a tendência é tornar isso mais inibitório dela, entendeu? Então ela tem mais dificuldade, tornar mais difícil a expressão. Então, assim, poxa, toda vez que eu falo riem de mim, então o que eu tô falando não é sério. Então, assim, se você tem um filho que tem um Mercúrio retrógrado, uma Vênus ou um Marte retrógrado, você consegue identificar isso no mapa, entenda que aquele significado daquele planeta ele precisa ser mais estimulado. Você precisa colocar mais combustível para a criança entender que aquilo também é um potencial.
Outro ponto importante é Quiron. Quiron é um planeta que fala muito sobre as dores kármicas, inclusive merece um vídeo só de Quiron. Vou fazer um vídeo sobre Quiron, as dores kármicas da infância e vida adulta, mas vai indicar o nosso calcanhar de Aquiles, aquele ponto da personalidade que quando bate, dói. Então, se a criança tem uma lua Quiron, então assim, tende a ter o lado de se sentir segura, o lado de se sentir emocionalmente nutrida, mais sensível, então vai precisar de mais energia para que ela consiga identificar o que precisa ser nutrido para se sentir ter mais segurança emocional. Enfim, o Quiron com o Sol, a forma de expressar seu brilho, Quiron com o Mercúrio, a forma de expressar sua comunicação, Vênus, suas escolhas e relações, Marte, sua assertividade, agressividade, iniciativa, e junto com todos os outros planetas. Mas o que eu mais quero que você entenda aqui de Quiron, que Quiron é uma trajetória. Quiron faz seu retorno completo aos 50 anos. Então, assim, para você entender o que essa dor significa e conseguir ressignificar essa dor e transformar no potencial, que fala sobre o mito de Quiron, é preciso de muita maturidade. Então, na infância, aparece mais como desajuste, não conseguir se adequar com aquelas características que são tocadas por Quiron. O outro ponto sensível do mapa são os nodos lunares. Os nodos lunares, também conhecido como a cabeça e a cauda do dragão, marca também a trajetória daquela alma, né? Assim, aquela missão de vida daquela alma, o que ela veio para aprender, o que ela traz de bagagem, que deixa ela segura, o que deixa ela segura. Então, assim, e acontece em eixo. Então, assim, os nodos lunares, eles precisam estar em equilíbrio, tanto no sentido de se abrir para novas experiências e conseguir vencer esses desafios e aprender o que é preciso ser aprendido nessa jornada, como também manter todas as tradições e segurança, mas não se apegar tanto, porque algumas coisas você vai precisar, digamos, ser deixadas ao longo da jornada. Então, assim, quando você tem o significado dos nodos em equilíbrio no mapa, é como se todo o mapa ele conseguisse ter uma dinâmica energética mas com as outras características, né, usando mais os seus potenciais. Então, assim, também é uma jornada de vida, e uma jornada constante, tá? Não é que a gente chegue um dia no equilíbrio e se mantém lá no equilíbrio para sempre, não. O equilíbrio ele é conquistado dia a dia. Então, assim, tanto o Quiron como os nodos lunares são trajetórias, né? São coisas que às vezes acontecem na infância, na adolescência, na juventude, e que a gente tem que percorrer uma trajetória de vida para conseguir equilibrar. Lembrando que os nodos, assim, até para você ter toda a consciência do que os seus nodos significam para você, eles precisam também ter uma vivência para você despertar essa consciência. Mas são pontos no mapa que exigem muita energia, tá? Então, assim, o lugar onde o planeta que os nodos tocam e as casas em que eles estão são áreas da sua vida em que você precisa dedicar muita energia para aprender, né? Como se sua alma viesse com essa missão de ter aquele aprendizado naquela área e precisar se desenvolver também naquela área. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação, que vocês consigam olhar no mapa da criança de vocês, então vocês vão entender onde estão os pontos sensíveis dessa alma, onde precisa colocar mais energia, e você, enquanto mãe, que está assistindo esse vídeo e que quer dar uma educação mais consciente, respeitando a natureza da sua criança e todas as missões que ela traz, você pode ajudar a criança a investir energia naquilo, certo? Tanto na casa 12, de investir energia, conseguindo enxergar aquelas características, aqueles potenciais, tanto nos planetas pessoais retrógrados, conseguir ajudar a criança a transformar aquela inibição no potencial, como Quiron e os nodos lunares, que é uma jornada de vida também, que elas consigam investir, que você consiga ajudar ela a investir energia, porque ela sabe que aquela área, quando a energia está bem investida naquela área, né, quando ela está atenta para os aprendizados daquela área, ela consegue ter um desenvolvimento mais completo do potencial que ela veio a ser nesse mundo. Então, fico aqui nesse vídeo, deixa aqui seu comentário, se você gostou, se você já consegue identificar isso na sua criança, e o que mais você quer ver aqui nesse canal.